Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. Eu sou a professora Rose Carvalho e hoje vou trazer mais assuntos legais aí para a gente estudar. Hoje, essa aula está destinada para você que está cursando a segunda etapa do ensino fundamental, primeiro semestre, módulo 1 da unidade 1. E trago para você esse assunto aqui, ó. Vem para o quadro comigo, vamos lá. Nós vamos falar sobre separação de misturas e vamos começar hoje pelas misturas heterogêneas. E aí você pode estar perguntando para mim assim, uai, Rose, mas por que pela heterogênea? Nós temos dois tipos de misturas, não temos? Temos sim, dois tipos de misturas, né? Então, vamos começar falando sobre separação de misturas. Aqui eu trouxe esse videozinho bem legal, porque existem misturas que eu não consigo determinar. Pode abrir a 2 aqui para mim, por favor? Isso, tem misturas aí que eu não consigo determinar aonde está cada substância que compõe essa mistura. Por isso que fala que é mistura. Nós vimos na aula passada que mistura precisa ter mais de uma substância para que se tenha uma mistura. E existe também aquelas misturas aonde apresentam fases, que eu consigo ver a olho nu as divisões entre elas, tá certo? Então, hoje nós vamos falar exatamente dessas misturas. Volta aqui para o quadro comigo, vamos lá. Então, as misturas homogêneas, ela tem um único aspecto, ela tem uma única fase, né? As misturas heterogêneas, elas têm mais de uma fase, ou seja, duas ou mais fases. Aqui eu consigo ver a água tem dissolvido nela aí sais e minerais, mas eu não consigo determinar, e tem outros minerais aí também dentro dela. Não consigo determinar onde está cada um, porque o aspecto é uniforme. Já a heterogênea, não. Nas misturas heterogêneas, eu consigo visualizar nitidamente cada uma da substância presente. Aqui nós temos o óleo e aqui nós temos a água. Então, aqui temos uma mistura com duas fases, né? Bifásicas, com duas substâncias. Então, existe essa grande divisão aí. E vamos começar a falar, então, de alguns processos que eu utilizo para separar misturas heterogêneas. E o primeiro processo deles, que nós vamos falar, é esse aqui, ó. Vem para o quadro comigo. Vem aqui para o quadro. É esse aqui, ó. Espera aí, só um pouquinho, que é o processo, deixa eu arrumar aqui o computador, é o processo de peneiração, muito simples, muito fácil, que a gente utiliza aí na cozinha de casa, né? É o processo de peneiração. Quando a gente está fazendo um bolo, quando a gente está coando alguma coisa aí, um suco, bater um suco e quer separar o bagaço do líquido, então, olha aí, já é um modo aí de separar essas misturas heterogêneas. Eu consigo ver nitidamente, vamos supor que eu quero fazer um suco de laranja, né, lá na minha cozinha. Então, eu pego, coloco a laranja e vai ficar, claro, com aqueles pedaços lá dentro. Mas eu quero extrair o suco apenas. Então, a gente faz o quê? A gente coa. Não só isso, entre outras coisas. Eu quero fazer um pão, um bolo, a gente peneira, né, a farinha para ficar mais airada, para ficar mais fofinha, para retirar a parte dura dela e pegar apenas a parte fininha. Então, existe esse processo dentro da cozinha que a gente já faz normalmente. Esse processo separa substâncias heterogêneas. E esse aqui também, ó, volta para o quadro comigo, olha aqui. Isso aqui é um ralo, né, de um esgoto, onde tem um riacho aí passando perto. E quando chove, claro, deve pegar a sujeira que tem aí dos lados. E para que serve esse ralo aí? Justamente para que o lixo que está aqui nessa água ou alguma impureza fique retido nele e não passe para o outro lado, tá certo? Que também nada mais é do que um processo de peneiração. Outro processo é esse aqui, ó. Vem comigo, vamos lá, vem aqui para o quadro. Vamos ver esse processo aqui. É esse aqui, ó. Baseado nas propriedades magnéticas, né? Então, tem que ser magnético para que a gente possa ter a separação magnética. Então, aqui nós temos um guindaste, onde tem um ímã gigantesco, e esse ímã consegue puxar aqueles materiais, aqueles metais aí, que tem propriedades magnéticas, então ele consegue sugar esses metais que estão aí, puxar e colocar em outro lugar. Muito legal, né? Eu trouxe aqui também, aqui, ó, a esteira, né?
baseado também nas propriedades magnéticas, que essa esteira vai rolando e de transporte e aonde vai colocando lá material ferroso, né? E vai fazendo com que esse material ferroso seja circulado aí, retirado da onde está a esteira de transporte por essa esteira lá. Muito legal, mas para isso acontecer tem que ter o quê? Tem que ter propriedades magnéticas e tem que ter um ímã. Você pode fazer isso em casa aí, pegar um ímã e colocar pó de ferro, e tentar separar, colocar pó de ferro misturado com areia, pó de ferro misturado se não tiver areia aí, você pode pegar vamos supor, de fazer bolo, farinha de trigo, misturar lá e tentar retirar com o ímã dessa mistura aí, esses que têm propriedades magnéticas aí. Tranquilo? Muito simples, muito fácil também. Por que é heterogênea? Porque eu consigo ver esses pontinhos magnéticos aí e a gente consegue ver nitidamente eles. Se eu misturar esses pó de ferro em uma farinha de trigo, a farinha é branca e eles geralmente são pretinhos, então eu vou conseguir ver nitidamente eles. Então, o ímã vai fazer com que esses pedacinhos de ferro seja retirado aí da minha farinha. Muito legal, né? Muito bacana. Vem comigo aqui também, ó. Vamos ver esse aqui, esse outro processo. Volta aqui para o quadro. A decantação, né? O que é a decantação? Pode funcionar para substâncias líquido com sólido, então misturando substância líquida com sólido e líquido com líquido. Então, esse processo de decantação eu posso utilizar tanto com líquido e o sólido ou líquido, tá certo? Mas eu consigo utilizar esse processo. E, Rose, como é que ocorre? Como é que acontece a decantação? Ela é muito simples, ela é muito fácil, ela é muito tranquila. Quer ver? Vem comigo aqui para o quadro. Olha aqui. Aqui nós temos a estação de tratamento e dentro de uma estação de tratamento ocorre demais processos aí de decantação, né? Aonde separam aí deixa eu voltar. Aonde separa aí, espera aí só um pouquinho. Aonde separa aí aqueles flocos maiores dos flocos menores. Isso quando coloca coagulante, coloca uma série de coisas na água, então há separação. Então, o processo de decantação é assim, vai colocar algum produto na água e vai fazer com que aquela sujeira que está presente na água se decante. O que é decantar? Ir para o fundo, tá? Ou flutuar, dependendo do que está sendo feito ali. Então, a partir do momento que consegue tirar a sujeira, a impureza dessa água, é retirado essa impureza com outros processos lá que a gente pode ver, com a peneiração, com outros processos que a gente depois vai estudar mais a fundo esse processo de tratamento de água, tá certo? Então, dentro dessa estação de tratamento existe muito processo de decantação também. Ou quando você mistura uma água com areia aí na sua casa, pega água, pega areia, mistura, mexe, deixa lá no cantinho, descansar. Depois você vai ver que a areia foi para o fundo e a água subiu. Ou seja, a areia é mais densa do que a água, por isso que a água flutuou, a água subiu. A densidade da água seria aí menor do que a da areia, tá bom? Outro aqui, ó, é esse aqui, ó. Filtração, que funciona tanto por líquido mais sólido e pode ser simples ou a vácuo. Essa é uma filtração simples, que a gente pratica muito aí em casa, né, no filtro, que a gente quer fazer café. Então, aqui foi colocado um filtro de papel, onde colocaram o pó e a água foi esquentada e aí essa água entrou como solvente, né, para dissolver aí esse pó e retirar dele, extrair dele todo o sabor que a gente precisa aí. Então, esse é um processo de filtração simples, tá? E temos também o processo de filtração a vácuo, onde precisa de uma bomba de vácuo com esse aparato ligado nessa bomba, aonde existe, esse aqui é como se fosse
Ele é como se fosse uma peneirinha, tá? Ele é todo furadinho, a gente coloca um filtro nele, ele é todo furadinho embaixo, e quando essa bomba a vácuo é ligada, ele suga de maneira mais rápida, fazendo com que o sólido fica retido no filtro e o líquido venha para a parte de baixo. Então, chama-se filtração a vácuo, porque às vezes você não quer o líquido, mas você quer o sólido apenas. E aí a gente retira do filtro o sólido que ficou nesse filtro retido, tá bom? Muito simples também, muito fácil, muito tranquilo. Mas a bomba a vácuo, claro, que nem sempre a gente tem a bomba a vácuo em casa, né? Geralmente a gente encontra nos laboratórios de química aí, que faz algum processo de separação de sólidos lá. No processo de sólidos, no tratamento de água, a gente utiliza muito isso. Nas análises de água, utiliza na série de sólidos a filtração a vácuo. Vem aqui comigo, vamos lá, vamos continuar aqui então. Nós temos aqui, baseada na diferença de solubilidade, né, dos componentes. Então, temos componentes que são solúveis um no outro, aqueles que são não tão solúveis. O que é que são solúveis? Que eu consigo dissolver totalmente um no outro. E tem uns que não conseguimos dissolver totalmente um no outro. Então, a gente utiliza esse processo também como separação de misturas heterogêneas. Volta aqui para o quadro, vem comigo aqui. Vamos ver o que trouxemos mais aqui, ó. Tá? Então, essa daqui é uma pepita de ouro. Faz essa extração exatamente através da solubilidade dos componentes dela e do solvente que se utiliza para retirar ela daí, da tela. Bem, pessoal, essa é a nossa aula de hoje e espero vocês na nossa aula da próxima aula, aliás, de amanhã, porque nós vamos falar sobre separações de misturas homogêneas. Um beijo grande e até a próxima aula.